Salve, salve, alunos! Agora, vamos falar um pouco sobre tudo aquilo que já foi dito na nossa aula. Cara, a aula de hoje foi bacana. Você aprende, né? Hebreus, grandes religiosos, e criaram aí o monoteísmo, voltaram para uma única divindade. Os fenícios, os caras eram feras na arte da navegação, e os persas, os caras eram fera na arte do comércio. Não esqueçam, tá? Os hebreus criaram o monoteísmo, a religião estava presente na vida deles. Os fenícios, a navegação, e os persas no comércio. Fechou? Joga na tela, aula 6.2, Hebreus, Fenícios e Persas. Então, na aula de hoje, ao falarmos sobre os hebreus e reafirmando aquilo que eu disse, eu tenho Abraão, que vai conduzir os hebreus, e Moisés, que vai levar para o Mar Vermelho, né? Vai libertá-los, né? Vejam, os hebreus, na migração, perseguição, fuga, lutas do cativeiro da Babilônia, né? Houve uma dispersão, fazem parte da história do povo hebreu, que conseguiram preservar o quê? A sua cultura, mesmo vivendo espalhado pelo mundo. Os hebreus, olha que legal, eles não construíram um gigantesco império, mas transmitiram à humanidade uma importante herança. Qual? O monoteísmo. Ou seja, a fé em uma única divindade. Ok? Os 12 filhos de Jacó, eles darão origem às 12 tribos que irá formar o povo hebreu. Inclusive, na aula, eu mostrei o organograma, a sequência. Sara, o casamento de Sara com... E assim vai, né? A Sara vai ter 12 filhos, cara. Sara era potente, viu? Nossa, guerreira. A vocação... Aí eu saio dos hebreus, eu chego até os fenícios, que tinham uma vocação marítima e comercial. A questão da púrpura do molusco, que dava uma cor diferenciada do que era acostumado a vestir naquela época, né? Os fenícios são conhecidos como o povo do mar, isso porque eles foram grandes e habilidosos mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento da astronomia. Porque como é que eles souberam navegar? Como que eles adotaram esse sistema? Os caras eram fera. Não, hoje é muito fácil, né? Eu vou para São Paulo, por onde eu vou? Eu pego o GPS e eu venho levar lá. E no passado, como é que era? Não era fácil, não. Não possuíam terras férteis para a agricultura. Sua economia dependia do comércio e da navegação. E sua religião, eram politeístas. Sua expansão fez com que grande parte do alfabeto passasse a ser utilizado, sendo a primeira expressão de uso extensivo dessa arte por parte de uma sociedade. E aí eu mandei para vocês essa imagem também dos fenícios em alto mar. E aí eu saio dos fenícios, vou para os persas. A expansão da Pérsia somente foi possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estiveram no poder. Aí eu tenho Dário, um dos grandes, né? Este povo dedicou-se muito ao comércio, fazendo desta atividade sua principal fonte de economia. Já na religião, os persas eram dualistas e tinham o nome de zoroatrismo ou mazdeísmo, criado em homenagem a Zoroastra ou Zaratrusta, que era um profeta e líder espiritual, o criador daquela religião. Ou seja, dualista, né? Tinha duas religiões, politeísta, tinham várias religiões, ou monoteísmo, apenas uma única religião. E aí eu fecho com vocês esse mapa que menciona a dimensão do Império Persa no Oriente. Ciro, um dos grandes nomes da civilização persa, e também Dário, lá atrás que eu falei, né?
Ciro o Grande deu início à ampliação do território sob o domínio persa. Em 509 conquistou a Babilônia, levando o império de Helesponto até a fronteira com a Índia. Dário dividiu o império em satrapias para melhor administrá-lo, em decorrência da grande extensão que o império alcançou. E nessas cores que vocês mencionam aqui, foi por onde se passou o Império Persa. Mas agora, eu vou te deixar com essa atividade. Vocês irão agora responder e daqui a pouco eu volto para fazer a revisão contigo, tá bom? Para corrigir. É um jogo rápido. Tchau, tchau. Salve, salve, alunos! Vamos lá, vamos fazer a correção. E aí, deu para viajar? Legal, né? O bom da história é isso. Você começa a relatar, começa a explicar em detalhes e eu percebo, porque na época quando eu era aluno, não é que eu não gostava de história, mas o professor, ele fazia eu transportar do meu ambiente, do meu habitat, para a imaginação de como seria aquela civilização, etc. E começava a surgir mais perguntas do que respostas. Isso é legal da história, né? Quando você conta em detalhes o que viu, o que leu e o que sabe, o aluno acompanha o teu raciocínio. E aí é onde nasce a paixão para se querer fazer história, né? Eu quero fazer história. Não, porque isso vai depender muito de cada profissional quando passa isso para o aluno. E quando você fala com propriedade, aí o aluno ele sente no tom da tua palavra, no teu entusiasmo, o gosto de estar ensinando, de estar repassando as informações. Isso é muito bacana. Tá bom? Mas agora, vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte. Na questão de hoje, ela fala assim, migração, perseguição, fuga, lutas, cativeiros, dispersão, fazem parte da história do povo hebreu, que conseguiram preservar sua cultura, mesmo vivendo, espalhado pelo mundo. Como que isso é possível? Como que eles conseguem preservar a cultura, mesmo sendo espalhado pelo mundo? Ou seja, eu tenho um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. É a essência do que se aprendeu, do que se acredita, do que se é. Você não vai negar a tua cultura. Por exemplo, eu nasci em Porto Velho. Vivi aqui. Não, eu nasci em Porto Velho. Minha mãe, Lorismar, professor Lorismar. Eu nasci em Porto Velho, mas a minha mãe só veio aqui dar à luz e nós fomos criados em Humaitá. Vem para mim. Aí, minha mãe veio até aqui em Porto Velho, no Hospital São José, no termo técnico, ela pariu, e aí nós fomos para o Humaitá. E o Humaitá eu vivi 20 anos da minha vida, até os 19 anos. Muito tempo. Então eu cresci naquela cidade, eu desenvolvi, eu me formei naquela cidade no ensino médio. E eu vim embora para Porto Velho, voltei para a cidade onde me viu nascer. Eu vou negar a minha origem? Aonde eu fui aculturado, que é o Amazonas? Não. Se eu negar a minha cultura, eu estou negando a minha essência. Então, eu falo que eu nasci em Porto Velho, mas me criei no Amazonas. Eu sou aculturado pelo Amazonas. Mas, com o tempo, eu acabei então gostando da minha cidade e aprendendo a amá-la. Mas eu não esqueço o meu berço cultural, que é o Humaitá. A mesma forma, senhores, são os hebreus. Como é que o cara
sai do seu território, vai para outro, mas não perde a essência. E eu conheço muitas pessoas que têm vergonha de dizer de onde veio, ou da família que teve, ou do tempo que passou. Cada um com cada um. Eu não sei o que passa na mente das outras pessoas, mas eu, enquanto pessoa, eu penso dessa forma. Eu não vou negar a cultura. E os hebreus não fizeram isso também. Mesmo sendo espalhado, vivendo de outras formas, mas tinha ali a essência. Então, foi muito bem trabalhado isso. Certo? Joga lá na tela. Por isso que, vejam, os hebreus, eles não construíram um império, mas, porém, portanto, todavia, transmitiram à humanidade uma importante herança. Que herança foi essa? A. Politeísmo. B. Princípio do budismo. C. Sucerania e vassalagem. D. Sistema feudal. Ou E. Monoteísmo. O que os hebreus deixaram como herança para o povo? Isso daqui, o monoteísmo. Lembra que nós falávamos na explicação lá atrás a criação de uma única religião? Depois as pessoas foram entendendo que era viável esse tipo de comportamento, de interpretação, de entendimento. Cara, lembra que os gregos possuíam, olha, eu estou no mundo antigo, eu estou na Mesopotâmia, que são as primeiras civilizações. Depois da Mesopotâmia, eu vou falar sobre o Egito. Primeiramente Mesopotâmia, depois eu tenho o Egito, depois eu tenho a Grécia, depois eu tenho Roma. Aí eu tenho Idade Antiga e Idade Média. Então, essa cultura vai ser passada de geração em geração, de civilização para civilização. Os gregos possuíam 3.000 deuses. Imagine, senhores, os hebreus lá atrás conseguem, através do tempo, implantar o monoteísmo. A crença em uma única divindade, que é o Deus que nós muito ouvimos falar. A crença de crer nessa divindade. Legal, né? Bom, por isso que o monoteísmo vai ser a herança deixada pelos hebreus. Questão 2. Na região onde atualmente se encontra o Líbano, instalou-se no 3º milênio a.C. um povo semita, que passou a ocupar a estreita faixa de terra, com cerca de 200 quilômetros de comprimento, apertada entre o mar e as montanhas. Várias razões os levaram ao comércio marítimo, merecendo destaque sua proximidade geográfica com o Egito. A costa, que oferecia lugares para bons portos, e os cedros, principalmente a principal riqueza, usado na construção de navios. O contido nesse parágrafo está se referindo a que povo? A que civilização? Letra A, aos fenícios. B, aos hebreus. C, aos sumérios. D, aos hititas. E letra E, aos assírios. Bom, de qual povo nós estamos falando que se instalou aonde hoje é a atual região do Líbano, ocupando aí uma pequena faixa de terra, aproximadamente aí a 200 quilômetros de comprimento, e vai deixar uma riqueza gigantesca. De que eu falo? Então, se for dos fenícios, é isso mesmo. Lembrando que na explicação, eu mencionei que os hebreus deixaram como herança a religião, os fenícios deixaram como herança a navegação,
E os persas deixaram como herança o comércio, que fazia grande habilidoso. Tanto é que um tapete persa hoje para você comprar, outro dia conversando com um amigo, e aí ele foi limpar um ar-condicionado da casa de uma madame. Vem para mim aqui, vem para mim aqui. Ele foi limpar um ar-condicionado na casa de uma madame. E aí a madame estava fazendo outras coisas, né? E aí ele falou assim, olha, ele com mais um amigo tiraram a central de ar e aí do nada pegaram um tapete para colocar a central de ar em cima do tapete. Um tapete já surrado, aquele tapete já muito usado. Quando a dona viu aquilo, quis comer o filho dele. Ei, tu bateu a cabeça, é? Tu tá colocando essa central de ar em cima do meu tapete peça, que eu gastei 22 mil reais? Rapaz, o cara quis morrer. Tirou. Gente, você vê o tapete assim, tu não dá ideia do valor que aquilo custa. Imagina um tapete de 22 mil reais no chão, o cara pisar, não é qualquer um. E tem muito mais caro, muito, muito, muito mais caro. Você não tem nem noção, tá? E essa foi uma parada que aconteceu quando eu lembrei da civilização persa, lembrei do tapete que a mulher trouxe e o cara colocando uma central de ar em cima. É um absurdo. Vamos lá. Questão 3. Os persas, eles foram na antiguidade um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia. Claro, sobre sua história e cultura, é possível afirmar que a vitória de Dário I sobre os gregos marcou o início da ascensão persa no Mediterrâneo, favorecendo aí a expansão da escrita cuneiforme e dos cultos monoteístas. Letra B, desenvolveram uma religião própria, que é o zoroatrismo, e começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro o Grande. E a letra C, famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram na Babilônia as maiores pirâmides da Mesopotâmia, tornando aquela cidade o centro do seu império. D, o declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de Xerxes para os assírios na Batalha de Susa. Letra E, adotando uma religião que opunha de forma maniqueísta o bem e o mal, os persas dominaram o comércio mediterrâneo após conquistar o Egito, a Ásia Menor e a Mesopotâmia, sob a liderança de Nabucodonosor. Qual é a resposta? Letra B. Desenvolveram uma religião própria, o zoroatrismo, e começaram. Tanto é que eles eram dualistas. Lembra quando eu falei? Bom, na questão do Enem, eu tenho aqui. No reinado de Ciro e posteriormente no de Cambises, não havia um tributo fixo, sendo o pagamento feito em presente. Por causa da fixação de tributo e de outras medidas análogas, os persas chamavam Dário de mascate, Cambises de déspota e Ciro de pai. Pois Dário negociava com tudo. Cambises era duro e insensível e Ciro era generoso e se preocupava com o bem-estar de seus súditos. Dário I foi um dos mais conhecidos reis que existiram na Pérsia Antiga, sendo responsável por várias medidas administrativas, que ficaram famosas, dentre elas, abaixo, qual indica uma ação não efetuada por Dário durante o seu primeiro reinado? A, B, C, D ou a letra E? Quem marcou a letra E, D, errou. Marcou a letra D, acertou. A Biblioteca de Nínive. Aí, aluno, vem para mim. Se você gostou, claro, mas já acabou. Acabou. Estamos voltando na nossa viagem até a Ásia, falando sobre essas civilizações antigas, mas eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.